Bom dia, estamos começando aqui uma entrevista com o governador Tião Viana nesse início de ano, início de 2017, depois de um ano de também muitas conquistas. Bom dia, governador. Bom dia, Sérgio. Prazer enorme estar aqui com vocês na TV Rio Branco. Muito obrigado. Bom dia, Rio Branco. Muito obrigado pela honra, pela sua presença aqui. Muita gente reclama do ano de 2016, foi um ano difícil. Mas também muita coisa boa aconteceu, né, governador? Foi um ano de maiores desafios. Muito desafio, Agora né? eu tenho como lema na minha vida assim, nunca reclamar. Você nunca vai me ver reclamar, é da minha natureza. E acho que isso me ajuda a superar as dificuldades. Agora que nós estamos diante da maior crise econômica da história do Brasil, estamos. Uma realidade. Palavras do ministro do Estado da Fazenda do governo federal, Henrique Meirelles. Disse que não tem nenhuma crise parecida com essa. O que você tem mais? Você tem retração de investimentos, aumento de juros, retração de crédito, congelamento dos salários públicos no governo federal e o setor privado com alto endividamento e uma crise política associada. Então, esse é um cenário dramático. Da tempestade perfeita, como se fala, né? Possivelmente teremos um ano de 2017 muito difícil no Brasil e, mais uma vez, eu vou defender com otimismo que o Acre vai fazer a travessia de 2017 de cabeça erguida, de mãos dadas com seus servidores públicos e com a população. Agora, Astério, vale lembrar, quando houve uma crise em 2008, 2009 nos Estados Unidos, o que o presidente Obama fez? Aumentou os investimentos públicos. Sim. Pegou 450 bilhões de dólares e investiu em infraestrutura. O Lula, a mesma coisa, apostou em crédito quando estava aqui. Agora o governo retrai investimento, retrai dinheiro. Fazer isso. O risco é gravíssimo. Né? A proposta principal do presidente dos Estados Unidos, eleito, é de o Estado aquecer a economia. O investimento, essa PEC, não que já tem como. Foi aprovada, ela vai congelar os investimentos. Não tem como. Você não consegue que o empresário dê conta do investimento em um país. Ele é parte. Quando há um cenário de investimento público, o empresário acompanha. Quando ele tem uma oportunidade de crédito, ele acompanha. Ele sozinho, ele não vai puxar barco nenhum. Aqui é o exemplo. As indústrias de proteínas que nós instalamos, elas, se fossem depender apenas do setor privado, daqui a 20 anos não estariam instaladas no Acre. E hoje nós instalamos, que o governo deu passo e chamou os empresários para que entrassem. É isso. É a locomotiva. É isso. Ele vai dá puxando, um impulso. É isso. Tem esse papel o Estado, né? É exatamente isso aí. Governador, não tem como a gente também fazer comparação. Em dezembro eu ouvi muito isso. Aonde eu andei, por onde eu passei, igreja, supermercado, banco, as pessoas conversam com a gente, né? O senhor sabe disso. Quando você vê o Acre, saúde, educação, segurança, aí você olha para outros estados, a economia. O Acre é um estado pequeno, na Amazônia, um dos menores do Brasil. A situação dos servidores, você vê Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas, estado de Goiás e outros estados da federação ainda pagando novembro, parcelado e tal. As pessoas olhavam e diziam, Astério, realmente aqui a situação, quando você olha para a saúde também, vê filas, vê situações e vê aqui uma diferença. O senhor percebeu muito isso? Com certeza. Eu estava conversando com o presidente da Associação Comercial do Acre, Celestino, e disse, e aí, Celestino, você estava com a visão pessimista antes do Natal, nos últimos que teríamos um Natal negativo, e o que você me diz agora? Disse, aumentaram as vendas, governador, em relação ao ano passado. Então, isso dá um alento danado. Os dados do IBGE apontam que houve um aumento de vendas nos meses de outubro e novembro em relação ao mesmo período do ano passado. Então, isso mostra que a economia do Acre resiste à crise. Por quê? Porque os salários estão em dia, porque tem uma política salarial estabelecida e o governo fez aquilo que era o essencial, apostou em políticas de investimento desde 2011. No dia 1º de janeiro de 2011, nós conseguimos olhar para investimentos como aquilo que era o essencial para construir uma política de desenvolvimento do Estado. Médio e grande. Isso, um exemplo. Esses dias eu ouvi do prefeito Marcos Alexandre, conversando comigo, ele disse, governador, tenho muito a lhe agradecer. E eu também tenho ao Marcos. Ele disse, governador, quando o senhor assumiu, a cada 10 ruas em Rio Branco, 7 eram de barro. Hoje, a cada 10, 8 são de asfalto ou tijolo. Você foi vereador e sabe disso. Nos municípios, Astério, quando eu assumi em 2011, a cada 10 ruas, 8 eram de barro. Hoje, 9, meia, 10 ruas
estão já prontas. Então, isso e não é rua apenas, não foi mobilidade apenas. A ampliação da rede de águas. Você lembra como era a situação da água em Rio Branco? Sim. Quando eu assumi. Sim. Só tínhamos água disponível para 46% da população. Sim. Você olha hoje, você tem mais de 95% da população atendida em água. A pessoa só sente falta de água quando não tem água. Né? A drenagem periférica e o esgotamento sanitário também associado em muitas e muitas regiões da nossa cidade de Rio Branco. Então, isso demonstra o que foi isso, investimento público. Estou falando de quase R$1 bilhão de reais em investimentos. Quando você olha 12.300 casas feitas, entregues no nosso governo, a série é um salto, procure proporcionalmente Brasil afora. Aí quando você olha os avanços que nós tivemos nas áreas sociais, segurança é um assunto que aflige todo mundo. Você viu a tragédia do Amazonas? Nossa, aquilo 60 pessoas. Ontem, aquilo é pior do que o Estado pessoas, Islâmico. Muito pior do que o Estado Islâmico está fazendo aí. Mundo afora é aquela tragédia, de insensibilidade, de desumanidade, de monstruosidade. E pode acontecer em qualquer lugar. O Acre, no meio dessa onda de violência, que a violência nunca cresceu tanto no Brasil como neste ano passado. Mesmo assim, o Acre se mantém no 4º estado menos violento do Brasil, dados oficiais dos interpretadores da segurança do país. E isso não nos conforma. Nós temos muita coisa a fazer. Não, tem assalto, tem furtos, tem ataques ao patrimônio, à integridade física das pessoas. O tráfico de drogas é o grande inimigo. Então, nós estamos montando agora uma estrutura de segurança que vai surpreender o Brasil. Nós vamos precisar fazer uma travessia. Ano, 2017. Agora. Já começou. Nós vamos fazer uma travessia de risco ainda de 90 dias, que é quando as forças do crime vão estar reagindo. Depois nós vamos estar dominando completamente, e aí é um ambiente de muita esperança em mudanças efetivas do sistema de segurança no Acre e na percepção de segurança das pessoas. Isso eu tenho valorizado muito o secretário Emilson, muito o secretário Flávio, muito o comandante Júlio César, o subcomandante Ricardo, os oficiais de praças. Como é que o senhor vê o apoio da população às polícias nos momentos difíceis? A população tem muita confiança nas polícias do Acre. Agora, ela se sente ainda insegura. E ela tem razões, porque você olha o que tem. Qual é a mãe e o pai que não sabem que seu filho foi assediado por um traficante num bairro desse estado? Por isso que nós estamos com respostas. 700 famílias de pessoas que estão saindo de um regime prisional, nós estamos entregando pequenos negócios, para que tenham renda, para que não reivindiquem a presença dentro de um espaço criminoso na vida, que não deixem seus filhos ir. 700 famílias, nós entregamos pequenos negócios a 23 mil famílias. 33 milhões, também, me parece, exatamente, participando. 33 milhões de reais investidos nisso, Astério. Agora, nós temos qual é a grande causa e o grande caminho que você tem é dar sonho, é dar um plano de vida para o jovem. Por isso que nós apostamos aqui, educação. Nós temos quase 30 mil jovens, além da sala de aula, estudando inglês, francês, espanhol e italiano. Nós temos já 15 mil jovens acessando o Centro de Matemática, Física, Química, Ética, Filosofia, ali onde era o Mirashop, já circulando os jogos de altas habilidades também com o Marcos Afonso. E agora, nós estamos investindo a mais 28 milhões de reais para a educação de ensino médio em tempo integral. Astério, a escola como Armando Nogueira, como a Sebastião, lá do 2º Distrito, como outras escolas que estão sendo... integral 7 está sendo escolas muito comentado, né? O menino vai entrar na escola 7h30 da manhã e ele vai sair 5 da tarde. Ele vai ter as refeições na escola. Astério, ele vai ter, não é uma educação qualquer, ele vai ter o plano de vida dele aos 15 anos, para ele poder caminhar o seu destino. A família, o pai, a mãe também participar disso, porque às vezes, né, o menino vai para a escola, tudo, mas a base da família ali, né? Ontem eu estava dizendo para a minha secretária de Cultura a importância de nós chamarmos essas crianças, porque a criança sem perspectiva, ela vai se perder. Sem um plano de vida, ela vai se perder. Então, vamos chamá-las. E é chamar para movimentos culturais, invadir com teatro de rua, com teatro popular, com músicas, chamando as igrejas que têm os programas culturais para a gente apoiar. Porque, Astério, a gente tem mania de culpar apenas o poder público. Mas, olha, um pai e uma mãe que vão sexta, sábado e domingo para um bar, sem embriagar, e deixa o filho sozinho na sua casa, eles não podem depois dizer que é um problema da segurança, o filho está envolvido em coisa errada. Não dá. Você tem que estar perto dos seus filhos.
A igreja tem que conseguir tentar que a comunidade acredite nela para estar presente, viva, atuante, a célula viva dos valores civilizatórios de uma sociedade de fé. Tem que estar, e a escola tem que estar mais dedicada à intensidade de chamar para os sonhos, para o plano de vida dos jovens. E principalmente a imprensa. Muitas vezes, você sabe disso como jornalista, e eu respeito a imprensa, mas mostra o sangue e não mostra a esperança. Mostra a tragédia e não mostra um bom exemplo. Então nós temos que rever muito da vida. Muito, muito. O Papa Francisco disse isso. Dentro da cúria do Vaticano, forças malévolas estão presentes e querendo desestabilizar as reformas que a igreja precisa. Imagina no cotidiano da vida da gente. É verdade. Governador, existem experiências, né, em outros países, em outras cidades, que tiveram um grau de violência muito alto e que superaram essa violência, né? É verdade. Porque às vezes tem um fatalista que diz, não, o negócio vai piorar. Quer dizer, eu estava vendo, essa linguagem discutindo com meu filho, né? com 13 anos, fez 14 agora. Meu filho dizendo, pai, você viu que na Holanda, 19 presídios estão sendo desativados e transformados em hotéis ou em outros ambientes de cultura? Eu disse, vi, meu filho, na Holanda, a média de presos por habitantes é de 163 habitantes presos por 100 mil habitantes. No Brasil é 299, no Acre é 900 e nos Estados Unidos 698. Então não é um problema de riqueza, é um problema do que está acontecendo. Nós aqui, o que temos? Não temos que nos envergonhar dos dados. Claro. Ataque da droga dentro do nosso Estado, querendo fazer com que os jovens sejam presos, Astério, que os jovens sejam perdidos. São muito recrutados, né? Por quê? Porque um jovem que está na sua casa, que tem um caminho de vida difícil do orçamento familiar, que não pode sonhar tão alto, ele vê uma novela que mostra um mundo colorido, cheio de facilidades, e aí esse jovem vai dizer o quê? Tem um traficante aqui que me dá R$1.000 por semana para eu fazer um trabalho para ele, para eu entrar numa facção, e aí ele entra, aí acabou a vida para ele. E aí nós temos que prender, a nossa polícia é eficiente, ela prende. Agora, como é que está o sistema penal brasileiro? O problema do Congresso Nacional é um sistema leniente, Astério. Preso entra, você vê o preso com uma semana, ele está com televisão de LED, ele está com celular nesse país, ele está acessando droga. Isso é uma tragédia anunciada para o resultado disso. Então nós temos que mudar isso. E o que a Holanda fez? Ela colocou crimes de baixa repercussão, não ficam trancafiados dentro de um presídio. Eles têm uma política de acompanhamento fora. A droga é saúde isso pública, que é fundamental. não é caso de polícia, você né? vê, às vezes, uma pessoa com a prisão alimentar, a pessoa está presa porque não cumpriu, aí quando ela chega no presídio já vão dizer qual facção você vai pertencer, para essa ou aquela. Se não escolher, morre. E depois não sai mais. Então nós temos que rever o sistema prisional brasileiro. E eu lhe digo... Tem grandes investimentos, né? O ovo da serpente, onde é que está disso? Está exatamente num governo federal que nunca entendeu que a maior tragédia civilizatória do século XX, do século XXI, é a droga. E nós temos que nos unir numa força-tarefa contra a droga. Nós temos um Sistema Nacional de Saúde, nós temos um Sistema Nacional de Educação, mas não temos um Sistema Nacional de Segurança. 80% dos presos do Acre são por causa de droga. É um número... E cadê a responsabilidade da droga pela Constituição no combate à droga? É da União, não é do Estado. As fronteiras são quase abertas, Astério. Então, se nós não tivermos a Amazônia, aquilo que ocorreu em Manaus é porque as facções estão querendo territorializar os estados da Amazônia para a entrada da droga. E aqui nós estamos reagindo e vamos vencer. Mas não é fácil. Devíamos ter mais apoio do governo federal. Nós vamos para o intervalo comercial, governador, mas eu quero só, na volta, lembrar que em 2014, porque ontem eu ouvi uma notícia à noite, uma pessoa passou para mim no WhatsApp, que mora em Cruzeiro do Sul, falou, Astério, a estrada está fechando, dia 364. Então eu me lembro de 2011, no Massapira, o senhor fez a ligação, a gente foi lá, né, Léo? Isso mesmo. Foi uma turma lá, foi uma festa. 23 de agosto. Não foi? 23 de agosto de 2011. É isso aí. Aí lá no Massapira o senhor disse a estrada nunca mais fecha. É isso mesmo. Aí até 2014 o Estado... Quando cuidava, não fechou. Aí agora já não é mais com o senhor. Não é mais, agora é o governo federal, é DENIT. Depois do a bancada federal que apoia o governo Temer, que tem que garantir que a estrada funcione. A gente vai para o intervalo e volta já conversando aqui com o governador Tião Viana.